Bom dia, Sala 57. Que privilégio estar com vocês nessa manhã de janelinha aberta. Esses últimos dias eu tenho estado com a janelinha fechada, mas estou com vocês, estou assistindo. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus. Hoje nós vamos ficar de olho mesmo na Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia. Se ela não está aí pertinho, vai pegar para ficar com ela aí aberta. E essa mensagem que nós vamos trazer hoje, ela é um resumo de 3 sermões que eu fiz no mês passado na nossa igreja. Eu sou anciã aqui na igreja do NASP Hortolândia. E daí, a convite do Ministério da Mulher, pediram para eu fazer 3 quartas-feiras e eu escolhi esse tema. Na verdade, eu escolhi o tema para depois desenvolver as 3 mensagens das 3 quartas-feiras. Então, agora nós vamos ter uma síntese nos próximos minutos dessas 3 mensagens, tá bem? E ela é bem bíblica, eu gostaria que você tivesse sua Bíblia aí aberta. Primeiro, nós vamos examinar 1 João, a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, dos versículos 4 a 6. Este trecho da carta de João sempre me impressionou. Eu já tive a oportunidade de falar aqui na sala 57 que na minha adolescência, o meu desafio de fé foi quando eu tive contato com uma passagem de Pedro, da primeira carta de Pedro, falando que nós podemos ser coparticipantes da natureza de Cristo. Eu falava, como alguém pode ser parecido com Cristo? Como alguém pode ser igual a Jesus? Aquilo que o pastor Wagner acabou de mencionar. E este versículo também chamou muito a minha atenção, sempre chamou minha atenção, esses versículos, mas principalmente o versículo 6. Então vamos ler juntos. Versículo 4 do capítulo 2. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. E esse andar aqui é um andar deve viver como ele viveu, né? Representa a dimensão da vida. E como Jesus andou? Bom, a própria Bíblia responde. Se você vai lá para o livro de Atos, no capítulo 10, versículo 28, a gente lembra até de cor este versículo, né? Atos 10, 28 nos diz: e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Não, deixa eu ver aqui direitinho. 10, 38, desculpa, 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, preste atenção, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem. Então, como ele andou? Ungido pelo Espírito Santo e poder, fazendo o bem. Então, quem diz que o conhece, obedece os mandamentos, guarda a palavra, anda como ele andou. E como ele andou? Ungido pelo Espírito e fazendo o bem. Até aí, podemos encerrar esse assunto. Porém, eu gostaria de olhar literalmente como Jesus andou na perspectiva do evangelista Marcos. Então, vá lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Agora nós vamos ver o andar literal de Jesus. O Evangelho de Marcos, eu não sei se você sabe, Marcos, ou João Marcos, não foi discípulo de Jesus. A tradição considera que foi o primeiro evangelho a ser escrito, mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. João Marcos foi, na verdade, discípulo de Pedro, ele foi intérprete de Pedro. E o Evangelho de Marcos, portanto, é aquilo que Marcos ouviu diretamente de um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Ali Pedro, atuante, falante, de modo que, quando a gente lê Marcos, a gente tem que ver que este foi o olhar de Pedro sobre as ações e as atividades de Jesus. Interessante também a gente notar que é um evangelho curto, focado
em atividades de Jesus, nos milagres de Jesus. Ele não dá espaço muito para as mensagens, para os sermões de Jesus, para a pregação de Jesus, mas ele está preocupado mais em apresentar as ações, as atividades de Jesus. Para quem Marcos escreveu, então, esse evangelho? Ele escreveu para uma igreja que já estava sendo perseguida, em martírio, em aflição. Pouco tempo antes, Paulo já havia sido morto, Pedro já havia sido martirizado e morto. Então, é para uma igreja que está sofrendo sobre martírio que ele resolve escrever um evangelho mostrando que Jesus, que também ainda estava fresco na memória de muitos, né? Cristo, o próprio sofrimento e martírio de Jesus. Por isso que no Evangelho de Marcos, 20% do seu evangelho é gasto só para descrever a morte e ressurreição em detalhes. Por mais que seja um evangelho pequeno, ele gasta um bom tempo falando da morte, sofrimento e ressurreição de Jesus de forma muito detalhada. Então ele foca em levar uma mensagem de esperança das atividades de Jesus, dos milagres de Jesus, para uma igreja que já está passando por um processo de perseguição, martírio, vendo seus líderes sendo mortos e oprimidos. E então, é nesse evangelho que eu gostaria de ver como Jesus andou. Abra no primeiro capítulo, e você vai ver que no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, ele já diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está ali apresentando Jesus como Filho de Deus. Porém, diferente de Mateus, diferente de Lucas, que começa contando a história do nascimento de Jesus, diferente de João, que apresenta Jesus pré-encarnado no começo do evangelho, ele já entra direto no ministério de Jesus. Ele não conta o nascimento, ele não conta Jesus pré-encarnado como João, ele já vai direto para o ministério. Um evangelho ágil. Ele introduz a obra de João Batista, baseado nas profecias de Isaías, confirmando o precursor do Messias. Mas é no versículo 9 que eu quero começar a ver como Jesus andou. Vamos ler? Capítulo 1, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré. Então, Jesus aparece no Evangelho de Marcos no capítulo 9, no capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, quando ele apresenta Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Então, Jesus sai, nós estamos falando de como Jesus andou. Ele andou da Galileia até o Jordão, 40 quilômetros. Mais especificamente em Bet-Arabá, era onde João Batista estava batizando. Então, Jesus sai da Galileia, vai ao Jordão. Primeiro caminhar de Jesus. Para que Jesus fez esse seu primeiro andar no seu ministério? Da Galileia ao Jordão, para ser batizado por João. Eu pergunto para você, Jesus precisava do batismo? Porque volta no versículo 4, diz assim, olha, assim surgiu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ora, Jesus precisava do batismo de arrependimento, do batismo das águas, para perdão dos pecados? A Inalda já está fazendo não, a Leila está fazendo que não. Então, Rogério, por favor, compartilha para mim os slides que a gente vai ver diretamente da luz menor. Pode ir para o próximo slide. Ellen White nos apresenta no Desejado de Todas as Nações assim, olha, Jesus não recebeu o batismo como confissão do pecado da sua própria parte, ou seja, ele não precisava do batismo de arrependimento, batismo das águas. Porém, ele identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. Então, o primeiro passo que ele deu e que nos cumpre dar
é movido pelo Espírito Santo, reconhecendo o pecado, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro passo que nós damos é em direção ao tanque batismal. A obra do Espírito Santo, que nos move ao reconhecimento do pecado, nos leva à necessidade do batismo de arrependimento. Então, Jesus, mesmo não precisando, ele deu os passos que nós precisamos. Então, quem quer andar como Jesus andou, primeiro passo é em direção ao tanque batismal. O batismo é uma ordenança evangélica em comemoração à morte, ressurreição, o sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, no batismo, nós damos um testemunho público do que Jesus já está fazendo em nós e por nós, não é? Que eu estou sendo crucificado com Jesus, com ele sepultado e ressurgindo em novidade de vida. Se nós precisamos, então, andar como ele andou, primeiro caminhar deve ser em direção ao batismo. Porém, a cena continua. Versículo 10 do capítulo 1 diz assim: Assim que saiu da água, Jesus viu o céu abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Na verdade, o Desejado de Todas as Nações descreve essa cena de uma forma mais ampla. É isso, Rogério? Pode colocar. Ao sair da água, Jesus se inclinou em oração à margem do rio. Então, aqui, Marcos, o evangelista rápido, ele não descreve que Jesus, ao sair da água, se inclinou na margem do rio. Nova e importante época abria-se diante dele. Ele entrava agora em mais amplo círculo no conflito da sua vida. Então, Jesus sai do batismo, se inclina na margem do rio para orar. E o que ele pediu nessa oração? Jesus sabia que ele ia trilhar sozinho a sua vereda. Sozinho ele carregaria o fardo. A mãe dele não compreendia a sua missão. Os discípulos que ele chamaria também não compreenderiam a sua missão. Mas ali na margem do rio, ele derramou a sua alma em oração. E o que que ele suplicou nessa oração? O que que vocês acham? Pode ir para o próximo slide. O que Jesus suplica nessa oração? Suplica ao Pai poder. Que poder? O Espírito Santo, para vencer a incredulidade dos homens, quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou e derrotar em seu benefício o destruidor. Pede o testemunho que Deus aceita a humanidade na pessoa do seu filho. Então, ali ele derrama a alma dele pedindo poder, pedindo o batismo do Espírito Santo para enfrentar o que ele haveria de enfrentar. E sabe que nem os anjos nunca tinham ouvido uma oração dessa. Jesus suplicando, e eles tentavam e queriam trazer conforto para Jesus ali, ao quebrado já sobre o peso da missão na margem do Jordão, de joelhos. Mas o próprio Pai disse: Não, sou eu quem vou responder diretamente essa oração, de modo que o céu se abre e sobre a cabeça do Salvador desce em forma de pomba o Espírito Santo. E aí vem o versículo 11. O que nos diz o versículo 11? Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O Pai confirmando a origem, a filiação de Jesus. Pode tirar um pouquinho. Poucos nessa cena ouviram e entenderam a voz do Pai. Eles viram alguma coisa ali, mas João Batista ouviu com clareza a voz do Pai. Jesus ouviu com clareza a voz do Pai. A pomba que veio, o Espírito Santo que veio na forma de pomba, não tomou conta só de Jesus, tomou conta também de João, de modo que João, sem entender o que estava falando, apontou para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, movido pelo Espírito Santo. Então Jesus recebe o batismo das águas, recebe o batismo, a unção do Espírito Santo, representando aquilo que nós devemos fazer. Se você quer andar como Jesus andou, primeiro caminhar para as águas, segundo caminhar
a súplica pelo batismo do Espírito Santo. Esta cena representa a nossa maior necessidade. O Salvador suplicou por poder e recebeu. Jesus é nosso exemplo em todas as coisas. Vemos em sua vida o batismo do Espírito Santo como um acontecimento específico, distinto do batismo das águas. Foi essa dotação espiritual que o acompanhou para todas as suas grandes vitórias sobre Satanás e que equipou para o seu ministério. Então, se eu quero andar como Jesus andou, primeiro passar pelo batismo das águas, mas esse batismo não é suficiente. Eu necessito ser batizada pelo Espírito Santo. O próprio João Batista afirmou, está lá descrito em Lucas: eu batizo você com água, mas virá aquele que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. E é o Espírito Santo que leva a pessoa a aceitar a Cristo e ser batizada pela água, que também vai nos impressionar a pedir o segundo passo, que é o batismo diário, a súplica por poder. É ele que está ali movendo-nos para isso. Mas vejam só como é impressionante, né? Quando a gente lê a Bíblia com o olhar da Sala 57, você descobre coisas que sem esse olhar você não vê. Né? Então, Jesus suplicando pelo batismo. Mas vejam só como é que Ellen White descreve essa unção diária. Vamos para o slide. Não é só naquele momento. Ellen White descreve no Parábola de Jesus. Cotidianamente, Jesus recebia o novo batismo do Espírito Santo. Não é recebeu depois do batismo das águas e acabou. Não. Cotidianamente. E nas primeiras horas do novo dia, o Senhor, Pai, o Pai o despertava do seu repouso. Ele não precisava de despertador. O seu despertador era o Pai, e a sua alma e lábios eram ungidos pela graça para que pudesse transmitir a outros. Grava essa última frase. Os lábios eram ungidos para que pudesse transmitir a outros. Então, era diário o batismo. Se o Salvador precisava cotidianamente, diariamente, imagine nós. Mas vamos avançar. A escritora Catherine Marshall, ela diz o seguinte, vejam que frase impactante. Não, pode tirar o slide. Pode tirar, Rogério, por favor. Ela diz assim, qualquer igreja que ignora o Espírito é uma igreja apostatada. Qualquer igreja que ignora o Espírito é uma igreja apostatada. Em 1928, a semelhança do que aconteceu este ano, que nós tivemos assembleias gerais da Conferência Geral, né? A Conferência Geral, em 1928, a igreja também teve esse grande movimento. E o tema central dessa grande assembleia foi sobre a vinda do Consolador. E os sermões foram compilados e deram origem a esse livro do pastor Leroy Fromm, que é A Vinda do Consolador. Nesse livro, vejam o que ele, a pérola que eu pincei desse livro. A mensagem central daquela conferência geral foi sobre o Espírito Santo. Pode mostrar agora o slide, por favor. Diz assim: estou convencido, é o pastor Leroy Fromm, 1928. Estou convencido de que esse é o nosso tremendo erro. Confesso que é meu também. Não podemos atender ao ID enquanto não recebamos o poder. Todo verdadeiro serviço se inicia com o nosso Pentecoste pessoal. Então, Jesus não foi para a missão sem antes pedir o poder. E sobre esse assunto, vejam o que Ellen White afirma. Pode passar o próximo. Em 1906, Ellen White escreveu: é desse batismo do Espírito Santo que as igrejas necessitam hoje. Há na igreja membros e ministros aposentados, eu não sei por que ela colocou a palavra aposentados, mas enfim, há na igreja membros e ministros aposentados que precisam reconverter-se, que precisam da influência suavizante e subjugadora do batismo do Espírito, para que ressuscitem em novidade de vida e façam a obra completa para a eternidade. Então, o próximo slide. Precisamos clamar
a Deus, como fez Jacó, por um batismo pleno do Espírito Santo. O tempo que resta para o trabalho é curto, que haja muita oração, que a alma anseie por Deus. Jesus se dobrou na beira do Jordão, ansiando pelo poder. Que os lugares secretos de oração sejam visitados com maior frequência, que nos apoderemos da força do poderoso de Israel. Chega de gotas, precisamos de plenitude. E o que mais me impressiona nessa primeira parada de Jesus, nesse primeiro parar de Jesus, é que Deus afirma para Jesus: Este é o meu filho amado. Mas a oração dele foi que ele tivesse a certeza de que ele estava representando a humanidade. Pode passar o próximo slide. E Ellen White afirma: as palavras dirigidas a Jesus no Jordão, este é meu filho amado, em quem me comprazo, abrange a humanidade toda. Está falando para nós. Deus falou a Jesus como nosso representante. A voz que falou a Cristo diz a toda a alma crente: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós nos colocamos na mesma condição, andando como Jesus andou, a confirmação de Deus vem: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas vamos avançar. Lembre-se, você quer andar como Jesus andou? Qual foi o próximo caminhar de Jesus na perspectiva de Marcos? Vamos ler as passagens seguintes, 12 e 13. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Então, segundo caminhar, ele foi da Galiléia para o Jordão, agora do Jordão, ele foi para o deserto da Judéia. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Ou seja, segundo caminhar de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele vai do Jordão ao deserto da Judéia. Vamos abrir em Lucas, porque Lucas confirma de uma forma diferente. Lucas 4:1. Eu achei muito interessante porque Lucas confirma essa condução do Espírito Santo no caminhar de Jesus. 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, saiu do Jordão. Então, o andar de Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, segundo o caminhar de Jesus, após seu batismo de águas, impelido, a Bíblia fala impelido, levado pelo Espírito. Uma das evidências que você está recebendo o batismo diário do Espírito Santo é a submissão total à vontade de Deus. Você ouve a sua voz, você faz a sua vontade. E aí nós vemos o segundo caminhar de Jesus. Pode passar o slide, por favor, Rogério. Movido pelo Espírito, ele foi para o deserto, um ambiente solitário, hostil, inóspito, cercado de animais. Não, é o anterior. Eu acho que tem um antes. Veja se tem um antes. Ah, então tá bom. Pode pôr esse daí. Jesus não recebeu o batismo como... É esse mesmo. É que desconfigurou um pouquinho, a letra ficou diferente. Mas não tem problema. Veja, Rogério, se você consegue... Eu acho que tem... Mas eu leio aqui, não tem problema. Jesus não recebeu o batismo como a confissão do pecado de sua própria parte. Então, isso eu já li no slide anterior. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. E aí ela conclui: a vida de sofrimento, ou seja, ele ir para o deserto, passar pela tentação, passar pela provação, a vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo, também é um exemplo daquilo que nós vamos passar. Também é um exemplo daquilo que nós temos que sofrer. Então, no batismo, nós vemos primeiros passos, mas na ida para o deserto, os próximos passos. A vida do cristão não melhora depois do batismo para ficar no mar de rosas e dizer assim: ah, agora eu me batizei, eu não vou ter mais problema, eu não vou. Tem muita gente que prega esse tipo de evangelho.
Aceita Jesus e se apodera da bênção, e aí você tem que lutar com Deus, porque a bênção é sua, você vai se apropriar da bênção, tá tudo certo. Só que o sofrimento também pode ser o nosso quinhão. E Jesus passou como uma vida de exemplo daquilo que nós vamos passar. Vejam que Satanás estava lá no batismo. Satanás ouviu o que Deus falou. E ele falou: é agora a minha chance. Do contrário, ele pode vencer. Próximo slide. Satanás viu que ou ele venceria ou ele seria vencido. Os resultados do conflito envolviam demasiado para ser confiado aos anjos confederados. Ele próprio deveria dirigir em pessoa o conflito. Todas as forças de apostasia se puseram a postos contra o Filho de Deus. Então, Satanás foi para dizer assim, ó, ou eu venço ou eu vou ser vencido. E ele fez tudo que estava ao seu alcance, todas as forças de apostasia ele arregimentou. Aí você diz assim, nossa, então o Espírito levou Jesus para ser tentado? Jesus se colocou numa condição de tentado. Próximo slide. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Ele não convidou a tentação. Ele não foi lá no lugar para ser tentado. Ah, eu vou lá onde eu frequentava antes para ver se eu resisto à tentação. Não. Ele não convidou a tentação. Ele foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar a sua missão e obra. Por jejum e oração, ele devia se fortalecer. Então, ele foi lá para se fortalecer por meio de jejum e oração, para a sangrenta vereda que ele cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus foi lá para o deserto para se fortalecer. E ele disse: essa é minha oportunidade. Essa é minha oportunidade de vencê-lo. Ele vai estar frágil, ele vai estar com fome, e então é a minha grande oportunidade de vencê-lo. E aí você fala assim, tá, Jesus precisava disso. O Espírito Santo levou para isso. O que isso tem a ver comigo? Esse segundo caminhar de Jesus, o que isso tem a ver comigo? Próximo slide. Vejam o que Ellen White diz. Muitos há que não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás lá no deserto como tendo relação especial com a sua própria vida. Pouco interesse tem para eles. Ah, Jesus venceu. Jesus venceu a tentação, Jesus venceu o inimigo. Mas essa luta se repete diariamente conosco nos domínios de cada coração. Ninguém abandona as fileiras do mal e vem, passa pelo batismo das águas, vem para o serviço de Deus, vem pedindo unção do Espírito Santo, sem enfrentar também as tentações de Satanás, os assaltos de Satanás. E essas sedutoras tentações que ele aplicou a Cristo continuam sendo aplicadas a nós diariamente. Então, quando a gente estuda esse segundo caminhar de Jesus, a gente tem que entender que essa também é a nossa batalha diária. Não pense você que aquele que afligiu a Cristo no deserto vai deixar de nos afligir diariamente até o fim dos tempos. Ele vai ser nosso adversário até o fim. E embora ele não tenha vencido a Cristo no deserto, o seu poder não está enfraquecido. Todos nós estamos à tentação. E quais são essas tentações que Cristo foi exposto? Próximo slide. Cristo suportou a prova quanto ao apetite, quanto ao amor ao mundo e ostentação que induz à presunção. Então, o resumo das tentações de Jesus. Essas tentações que também derrotaram Adão e Eva estão também nos vencendo. São essas que nós enfrentamos e que tão prontamente nos vencem. Apetite, amor ao mundo, ostentação, que nos leva à presunção. É aquilo que foi falado na lição, né? Autossuficiência, presunção, amor ao mundo, ostentação. Então, esse segundo andar de Jesus, que foi ao deserto, deveria nos ensinar da nossa dependência diária do Espírito Santo para vencermos
da forma como ele venceu. Se você quer seguir a Jesus, você tem que andar como ele andou. Jesus foi ao deserto em favor de nós, em favor da raça humana. Ele palmilhou sozinho a senda da tentação, sem ninguém ajudá-lo, sem nenhum conforto. Pode tirar o slide, por favor. Sem nenhum apoio, sozinho. Marcos, do seu modo ágil de narrar, não descreveu as tentações de Jesus, não descreveu. Mateus descreveu detalhadamente, mas nós vamos destacar um detalhe do Evangelho de Marcos. Marcos nos apresenta que Deus falou: Tu és o meu filho amado. Versículo 11. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Qual foi a primeira tentação? Como Satanás se apresentou para Jesus? Jesus estava fragilizado, com fome, assim, desfalecido, a sua figura, seu rosto estava. Satanás se apresenta com a primeira frase: Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Esse se, essa partícula da língua, se tu és, foi o que fez com que Jesus logo percebesse de quem se tratava. Porque ressoava no ouvido de Jesus a frase de Deus: Tu és meu filho amado. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Vejam, no batismo, a confirmação: Tu és. No deserto, Satanás: Se tu és. Jesus tinha consciência de quem ele era, porque o Pai havia confirmado lá no batismo. Da mesma forma, se ele tivesse dúvida de quem era e de qual era a sua missão, talvez ele pudesse ter vacilado, mas ele ouvira do próprio pai: Tu és meu filho. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Mas ele venceu todas as tentações pela palavra. É a palavra de Deus que era a segurança de Cristo, da sua divindade e missão. Veio para viver como homem entre homens e era a palavra que o sustentava. Em toda tentação, sua arma de guerra era a palavra. E na última batalha do conflito com Satanás, os fiéis e leais a Deus também hão de ser privados de todo apoio terreno. No deserto da provação nós estaremos. Será na solidão das montanhas, nos cárceres, que o remanescente será sustentado pela palavra. Portanto, se agora, em tempos de liberdade, você não se apodera da palavra, você não faz uso da palavra, você vai ter dificuldade de subsistir no deserto da provação. No livro Grande Conflito, Ellen White diz assim: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão sob o abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Para todos virá a prova, para todos. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência dos seus sentidos, a pegar-se-á nesta crise a Bíblia e a Bíblia só? Você vai ver coisas, você vai ouvir coisas, você vai sentir coisas, achando que é real, achando, e realmente, né? Todas as evidências, mas só se você estiver firmado na palavra é que você vai ver que aquilo lá não é de Deus. Então, hoje é o tempo de nós que andamos como Jesus andou, nos firmarmos na palavra. Pode voltar para os slides, por favor. É pela palavra que nós vamos conseguir sobreviver. Mas eu gostaria, pode deixar aí um pouquinho, Rogério, eu gostaria de enfatizar aquilo que o próprio João Batista falou: vocês vão ser batizados pelo Espírito e com fogo. Na palavra, fogo, muitas vezes, a maioria das vezes melhor, representa a presença de Deus. Lá de Gênesis, da espada flamejante na porta do Jardim do Éden, até Apocalipse, a gente vê a presença de Deus por meio do fogo, a obra de purificação da presença de Deus com fogo. Então, durante a Bíblia, mas o fogo também representa o Espírito Santo. Tanto é que essa afirmação, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e fogo. Eu gostaria de destacar esse papel de fogo do Espírito Santo nesses próximos minutos.
Ellen White destaca que o Espírito de Deus consumirá o pecado e todos quantos se submetem a seu poder. A água purifica, mas não como fogo. O fogo do Espírito Santo separa o precioso do vil. A obra de purificação feita pelo Espírito Santo se assemelha, então, à obra do fogo. É, é necessário essa purificação pelo fogo, que atue dentro de nós, atue em nós, no âmago do nosso ser, cada cantinho da nossa alma, para que a gente possa ter o caráter transformado à semelhança de Jesus. Portanto, às vezes, o Espírito vai nos levar para o deserto. Às vezes, o Espírito vai ter que se valer da purificação do fogo, para que nós sejamos de fato soltos das amarras do pecado, porque esse fogo que nos purifica queima as amarras do pecado. Essa é uma obra do Espírito Santo. Portanto, louve a Deus se você foi levado para o deserto. Louve a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, vamos rapidinho, que o tempo está passando. 1 Pedro, lá, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, Jesus caminhou para o deserto. O Espírito sabia que ele seria tentado. Ele foi para orar e jejuar. O Espírito sabia a obra que seria feita de fortalecimento por meio do fogo. Vamos para o próximo slide? Espero que esse não esteja tão desconfigurado. É que esses daí... Ai, que bom. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias, tornar-se-á o meio de fazer-nos volver os olhos para o céu. Então, quando nós somos purificados pela provação, nós devemos glorificar. Próximo slide. As provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar e desbastar, aparelhar, ilustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação do polimento. Mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Glória a Deus, porque Cristo venceu no deserto. Nós podemos nos apropriar da certeza que, batizados pelo Espírito Santo diariamente, a vitória nos está garantida. Porém, nós precisamos andar como ele andou para ter certeza da vitória. Próximo slide. Apesar de Cristo ter ganho uma vitória incalculável em favor do homem lá no deserto, vencendo as tentações, esta vitória não será de nenhum benefício para nós, a menos que ele também, que nós, né, que o homem ganhe a vitória por sua própria conta. Ou seja, esse andar de Jesus ao deserto é um exemplo daquilo que nós precisamos também vivenciar por nossa própria conta. As mesmas tentações, Satanás continua nos assediando. Por isso, queridos, caminhar com Jesus envolve também passar pelo deserto. Agora vamos para o terceiro caminhar. Vamos lá? Nós já vimos Jesus caminhando da Galileia para o Jordão. Do Jordão para o deserto da Judéia. Agora vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, voltemos para lá, na terceira e última jornada. Pode deixar o slide aí, Rogério. Não tem problema, não tem problema. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia. Então ele volta para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas.
Próximo slide. Vamos fazer uma recapitulação rápida. Andar como ele andou. Primeiro, pode dar um cliquezinho. Da Galileia para Bet-Arabá, no Jordão, para ser batizado por João. Segundo, Bet-Arabá do Jordão para o deserto da Judéia, onde foi tentado. E agora, o terceiro caminhar, voltou para Galileia. Voltou para quê? E a Bíblia nos diz, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Vamos fazer um paralelo agora? Próximo slide. Com a obra do Espírito Santo. Primeira obra do Espírito Santo, nos convence do pecado, nos move para a necessidade do batismo de arrependimento. Segundo, nos purifica do pecado, nos leva para o deserto para purificar do pecado. Terceira obra, nos comissiona e habilita para testemunhar. Jesus volta para Galileia agora para testemunhar, para anunciar as boas novas, para, de fato, fazer a obra que ele veio, né, de divulgar o seu reino. E a quarta obra do Espírito Santo produz em nós a semelhança com Jesus. Então, nesses 9 versículos do livro de Marcos, você vê a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Você quer andar como Jesus andou? Então, essa obra tem que ser feita como foi feito nele. Ele é o nosso exemplo. E a gente vê nesses 9 versículos a operação do Espírito Santo detalhada. Agora, nessa terceira estação, nesse terceiro caminhar de Jesus, ele vai anunciar, ele vai testemunhar, ele vai pregar, ele vai falar. E aí você vai dizer assim, qual foi de fato a mensagem de Jesus? Próximo slide, por favor. A mensagem de Jesus, então, era, primeiro, pode dar um clique, o tempo é chegado. Segundo, o reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependo-se e creio nas boas novas. Eu pergunto para vocês, é diferente da mensagem que nós temos que pregar hoje? A mensagem que Jesus tinha, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creio nas boas novas, no evangelho. É diferente daquilo que a gente tem que falar hoje? Jesus proclamou as boas novas, aí você vai dizer assim, mas ele é Jesus, ele se preparou para isso. Eu não vou considerar que você não tem o dom de Jesus. Eu não tenho, eu não sou Jesus. Pastor Wagner falou isso agora de pouco. Eu não sou Jesus, eu não tenho esse dom. Próximo slide. De todos os dons que Deus tem dado aos homens, nenhum é mais precioso do que o dom da fala, se for santificado pelo Espírito Santo. Partindo do pressuposto que você fala, você tem um dom. Até quem faz a linguagem de sinais está se comunicando. Está falando entre aspas, está se comunicando. Então, partindo do pressuposto que você fala, você tem um dom. Se for santificado pelo Espírito Santo. Porque sem ele nós não conseguimos, de fato, proclamar as boas novas. Nós não conseguimos dar a mensagem que Jesus deu. E ela conclui, próximo slide, Ellen White. Quando aprenderdes a mansidão e a humildade de Cristo, sabereis dizer ao povo, porque o Espírito Santo vos dirá as palavras a falar. Então, quando a gente se submete a Jesus, você vai saber o que falar, porque o Espírito Santo é quem vai dirigir. Os que reconhecem a necessidade de conservar o coração sob o domínio do Espírito Santo serão habilitados a semear a semente que germine para a vida eterna. Esta é a obra do evangelista. Quer andar como Jesus andou? Passou pelo batismo das águas, recebe o batismo diário do Espírito Santo. Você tem que falar. Essa é a nossa obra. Jesus voltou agora para pregar, para anunciar. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Essa continua sendo a nossa mensagem. Próximo slide. Você pode dizer assim: definitivamente eu não tenho esse dom. Essa é obra de pastor, essa é obra de quem tem essa. Muitos pensam que o espírito missionário, a habilitação para a obra missionária, é um dom, uma dotação especial concedida aos pastores e alguns poucos membros da igreja. Ah, a professora Thalita sabe falar. Ah, a Verônica sabe falar. Ah, mas eu não sei. Lê do engano. Você não foi feito para ser espectador. Próximo slide.
Nunca houve erro maior do que pensar assim. Todo verdadeiro cristão possuirá espírito missionário, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo, andar como Cristo andou. Ninguém vive para si mesmo. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós precisamos urgentemente da dotação do Espírito Santo para fazer a obra que nos cabe. Afinal, pode ir para o próximo slide. Como um povo, nós não estamos fazendo a 50ª parte do que poderíamos fazer como missionários ativos. Se tão somente fôssemos vitalizados pelo Espírito Santo, haveria 100 de missionários, onde agora há um. Ou seja, você quer andar como Cristo andou. Você passa pelo batismo das águas, passa pelo batismo do Espírito, você passa pela aprovação, purificação dos pecados. Não tem como você não ser uma testemunha. Do contrário, você está negando esse processo. Você conhece a Cristo, conhece a sua palavra. Nós lemos, foi o primeiro verso que nós lemos. Permanece nele, você tem que andar como ele andou. Contudo, Jesus apresentou ao mundo as boas novas com clareza. O tempo é chegado. Esse o tempo é chegado, você vai se lembrar, pode deixar aí, viu, Rogério? Pode deixar aí. Você vai se lembrar da primeira mensagem angélica. Chegou a hora do seu juízo. O tempo é chegado. Então, nós temos um compromisso com toda a nação, tribo, língua. Essa igreja é uma igreja profética que foi levantada, é um movimento profético que foi levantado com uma missão de ser remanescente dentro de Laodiceia, com uma mensagem clara. Primeira mensagem: o tempo é chegado. O seu juízo, chegou a hora do seu juízo. Segunda mensagem: você precisa proclamar: caiu Babilônia, porque o reino de Deus está próximo, que foi a segunda ênfase de Jesus. Porém, resta ainda anunciar que se alguém adorar a besta, sua imagem, e receber a sua marca na mão, na testa, também beberá do vinho do seu furor, a ser derramado sem mistura. Ou seja, nós temos uma mensagem profética a dar. O tempo é chegado, arrependam-se. Arrependam-se. É a mesma mensagem. As 3 mensagens angélicas constituem a mesma mensagem que Jesus foi para Galileia e ministrou. A verdade presente é a mesma mensagem que Jesus anunciou no início do seu ministério. O tempo é chegado, o reino está próximo. Creiam, arrependam-se. Nós precisamos, para isso, queridos irmãos, da plenitude do Espírito Santo, poder do céu para cumprir a nossa missão. Se assim for, os passos de Jesus no versículo 16, vamos voltar para Marcos, versículo 16, quarto e último andar de Jesus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus e Simão, seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17. Disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora eu quero perguntar para você. Você tem coragem de chegar para alguém e dizer assim: siga-me? Paulo tinha essa coragem. Pode tirar, Rogério, já estou terminando. Paulo tinha essa coragem. Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Dizer para o outro: siga-me, é discipular. Essa foi a comissão de Jesus, para nós fazermos discípulo. E fazer discípulo é ter coragem de dizer para alguém: siga-me, faça o que eu faço. Eu tive um professor, na verdade, ele não chegou a ser meu professor. Ele foi meu chefe. Quando eu fui aluna no IAE, professor Orlando Ritter, ele era professor, mas eu só fiz 1 ano e meio na faculdade do IAE, de pedagogia, não cheguei a ser aluna direto dele. Mas depois, quando eu voltei para trabalhar no NASP, eu fui trabalhar com ele. E uma das admirações que eu tinha é que aquele homem tinha coragem de dizer: me imite, imite-me. Você pode me imitar. Siga-me. Ele tinha coragem de dizer. Quem anda como Jesus andou, tenha coragem de discipular ao ponto de dizer: siga-me, que eu vou lhe mostrar o evangelho do reino. Que desafio, porque a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, é para os nossos dias.
Vocês vão receber poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Esta promessa se cumpriu em Pentecostes com a chuva temporã, precisa se cumprir agora com a chuva serôdia. Se nós andamos nos passos de Jesus, verificando como ele andou, nós vamos ter urgência do batismo do Espírito Santo. Último slide. Último slide. Peço desculpa porque avancei um pouquinho. Não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento, o caminho para andar como Jesus andou. Não há nada que Satanás tema tanto como o povo de Deus limpe o caminho, de modo que o Senhor possa derramar o seu espírito sobre uma igreja debilitada e uma impenitente congregação. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Você quer andar como Jesus andou? Limpe o caminho. Remova todo impedimento que está impedindo que o Espírito seja derramado. E como que a gente faz isso? Por meio da oração, da súplica. É súplica, é mais do que oração. É súplica pela bênção do Espírito de Deus. Que o caminho seja de fato limpo, para que nós possamos andar como Jesus andou. Esse é o meu desejo para mim, primeiramente. Essa mensagem é para mim, primeiramente. Que a gente possa, ao ler a Bíblia, e eu confesso que quando eu li aqui 9 versículos do Evangelho de Marcos, eu vi exatamente na vida de Jesus, o andar de Jesus, o exemplo daquilo que nós necessitamos, andar como ele andou. Batismo das águas, batismo do Espírito, purificação dos pecados por meio do fogo, do Espírito Santo e testemunhar pela ação e atuação do Espírito Santo. Que essa seja a nossa experiência, é meu desejo para todos nós. Muito obrigada, Rogério, por me ajudar com a tecnologia. Pastora Wagner, posso orar? Por favor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, o nosso coração se enche de gratidão quando, pela iluminação do Teu Santo Espírito, nós encontramos no Evangelho tudo aquilo que nós precisamos para uma vida cristã de santificação, uma vida cristã de vitória sobre o pecado, uma vida cristã de habilitação para o testemunho, e nós te louvamos por isso. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos diariamente a nossa grande necessidade do batismo do Espírito Santo. Espírito Santo, faz presente em nossa vida, fazendo essa obra que precisa ser feita, cada um num estágio. Alguns ainda precisam sentir o desejo do batismo das águas. Outros já receberam esse batismo há muitos anos e ainda têm dificuldade de entender a necessidade da unção diária do Espírito, do batismo do Espírito Santo. Outros já clamam por isso, mas se sentem inaptos para testemunhar, para falar ao mundo daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Ó Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós nos colocamos agora diante do Senhor, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo a nossa dependência, que a obra que precisa ser feita seja feita de fato. Para alguns, talvez seja ainda a obra do fogo da purificação de pecados arraigados. Enfim, ó Pai, nós não sabemos nem como pedir, nem como orar, mas o Senhor conhece as nossas necessidades e nós simplesmente nos entregamos e dizemos: faz a obra que precisa ser feita. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.